A palavra de Deus vem nos falar aqui em Judas, dizendo assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai, conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. No 3, amado, procurando eu vos escrever com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, a que uma vez foi dada aos santos. No 24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, como uma alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e a majestade e o domínio e o poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Quando a gente entende a grandeza de um Deus que nos chamou, a grandeza de um Deus que verdadeiramente nos chama, nos chama de aqui aos chamados. Chamados por quem? Chamado por Deus, escolhidos por Deus, querido em Deus Pai, conservado por Jesus Cristo. Quem são eles? Esses chamados são eu e você, que estamos na presença de Deus, buscando a cada dia a graça dele, a misericórdia dele, o amor dele, a fé que há nele, para que possamos verdadeiramente permanecer como chamados, e queridos de um Pai que nos conserva através de seu Filho Jesus Cristo. Aí ele diz que a esses ele tem a misericórdia, a paz e o amor, e que esses tesouros dele nos seja, em nós conservado. E graças a Deus por isso, porque os verdadeiros chamados de Deus mantêm em si, a misericórdia de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus, e que verdadeiramente a cada dia o Senhor nos multiplica em nossas vidas, esses frutos, esses dons maravilhosos que Ele tem para conosco. Aí ele diz assim: amados, procurando eu vos escrever toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de vos escrever e vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Primeiro ele nos chama, os chamados. Segundo, ele nos chama de amados. E quando ele nos chama de amado, ele vem nos dizer que ele veio diligentemente com essa carta nos exortar a permanecer e a perseverar na fé que há em Jesus Cristo. Se somos amados do Senhor, se somos, reconhecidos por Ele como amados, temos que a cada dia perseverar, pedindo a ajuda dEle para que Ele venha a cada dia nos acrescentar essa fé. Porque somente com a fé em Jesus Cristo podemos perseverar continuamente na sua presença, perseverar a cada dia no seu amor, perseverar a cada dia na sua doutrina, perseverar a cada dia em busca das graças e das misericórdias que Ele tem para conosco. E o que eu acho mais tremendo que essa epístola de Judas, é uma epístola que aparentemente ela é pequena, mas ela tem para nós um tesouro tão imenso que ela nos exorta verdadeiramente como Deus nos chamou e qual é a vontade de Deus para conosco. E Ele nos exorta a não parecer como aqueles todos os que decaíram, na caminhada, pecaram, murmuraram, voltaram para trás,
não receberam a palavra de Deus como ensinamento, não receberam o amor de Deus como presente, não receberam a grandeza de Deus em seus corações. Então ele nos desperta a nós como chamados de Deus, amados de Deus, né? A permanecer neste amor e a cada dia permanecer nesta doutrina, perseverar nas misericórdias de Deus, perseverar na fé e não desistir, porque os que desistiram verdadeiramente não chegaram no propósito que Deus tinha para com eles, não chegaram, né, à vitória completa do Senhor. E aqui ele nos diz assim que, mesmo ele nos dando o exemplo daqueles que ficaram para trás, daqueles que morreram no meio do caminho, ele nos exorta a não ser como eles. Os primeiros deles foram quem? Os primeiros deles foi todos aqueles que saíram do Egito, né, tirado ali pelo braço estendido de Deus, pela mão, né, misericórdia de Deus. Deus tirou ali da terra do Egito, das mãos de Faraó, e o prometeu que ia levar para uma terra que manava leite, que manava mel. E aí tirou eles pelo caminho do deserto, a terra prometida, a terra de Canaã. Mas a Bíblia vem nos dizer que muitos no meio do caminho, né, começaram a murmurar, começaram, né, a reclamar ali daquela vida e daquela caminhada que estavam levando. E aí começa a desejar, né, as cebolas, os pepinos, os alhos da terra do Egito. Quando nós analisamos essa palavra, trazemos para os nossos dias, quantas das vezes que nós no meio da caminhada, na caminhada que estamos com Cristo, a gente começa, né, a ter, né, a leitura da palavra de Deus, a comunhão com Deus, a oração, para quando der, para quando podemos fazer, em vez de, né, permanecermos no primeiro amor, como é a vontade de Deus para conosco. A vontade de Deus para conosco é que verdadeiramente nós busquemos primeiro a Ele, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus prometeu para aquele povo ali, saindo do Egito, né, a terra de Canaã, Deus prometeu uma terra verdadeiramente próspera, uma terra abençoada, um lugar o qual eles iam habitar, um lugar que eles iam receber por herdade, um lugar o qual eles não iam ser mais como escravos, mas sim eles iam ter um Deus poderoso com eles. E aqui a palavra de Deus, através de Judas, diz para que nós não venhamos ser como eles, mas lembrar do que aconteceu com eles. Diz assim: mas quero lembrai-vos que, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-a da terra do Egito, o destruiu depois os que não creram. Esse povo, eles duvidaram da grandeza de Deus, duvidaram do amor de Deus, descreram da promessa de Deus, descreram daquilo que verdadeiramente Deus tinha para com eles. Que quando ali Moisés envia aqueles homens, né, os homens como espiões para a terra de Canaã, para ver verdadeiramente como a terra era, para trazer para ele, né, e para aquele povo, verdadeiramente a demonstração, verdadeiramente como era tudo sobre aquela terra. A Bíblia diz que dois homens, né, o qual foi Josué e Caleb, falaram verdadeiramente como a terra era, em questão de entender e compreender a promessa de Deus, né, a providência de Deus, o amor de Deus, e como que Deus era com eles, desde a tirada deles, né, da terra do Egito. Então esses dois homens entenderam que Deus era poderoso para permanecer a promessa, cuidar deles, colocar eles na terra e verdadeiramente cuidar deles. Só que 10, né, distorceram o que viram, né, viram com a visão física, viram com a visão natural, falaram aos demais povos, e o povo ali começou a duvidar e acreditar naqueles 10 espiões que não falavam segundo a promessa de Deus.
E o que aconteceu? Duvidaram da promessa de Deus, duvidaram do que Deus, né, fazia para com eles, a grandeza de Deus para com eles. E quando nós vemos isso aqui é um retrato para nós nos dias de hoje, é um ensinamento para que mesmo nos dias difíceis de nossas vidas, na caminhada, na trajetória, com as dificuldades que vêm, problemas, situações, constrangimento, muitas das vezes humilhação, porque muitos dizem que o cristão não pode passar humilhação. Pode passar humilhação sim, porque o próprio Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, passou pelo que passou na terra. Ele passou humilhação, ele passou ali muitas lutas, problemas, situações, o qual, sendo filho de Deus, passou. Então, por que eu e você não podemos também passar? Então, o que nós temos que fazer em meio a tudo isso? Olhar para a palavra de Deus, ter ela como um único espelho para a nossa vida, para conduzirmos a cada dia, né, na perfeição, de acordo com o que Deus nos chamou, como chamados. Permanecer na fé como amados. E não murmurar, não reclamar, não duvidar do amor de Deus, da grandeza de Deus, porque se nós duvidarmos, seremos como este povo que saiu da terra do Egito, mas não chegou a Canaã, porque o próprio poder de Deus, né, o destruiu, porque eles duvidaram, né, e descreram da grandeza de Deus. E aí demais fala, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão e em prisões eternas, até o dia do juízo daquele grande dia. Ele fala aqui também para que nós venhamos ter, por exemplo, aos anjos, aqueles que se rebelaram contra Deus, não permaneceram no seu lugar, o qual, né, eles tinham, mas sim, como se rebelaram contra Deus, então Deus o colocou ele em quê? Na sua própria habitação, e reservou eles em escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo. Então, nossas vidas têm que ser uma vida pautada pela palavra de Deus. Nós, como cristãos, temos que crescer em graça, temos que crescer em conhecimento do Senhor Jesus. Porque a própria palavra de Deus, lá em Oséias, diz que o meu povo foram destruídos por falta de conhecimento. O povo foram destruídos, aquele destruído ali não foi tipo assim, o povo sofreram, o povo padeceram, o povo passaram por algo por causa que não conhecia a palavra, não. Ele é bem claro, a palavra ali, destruídos. Então eles se destruíram, aquele destruído ali foram mortos. Igual o povo do Egito, quando saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, no caminho, né, do deserto. Então, mesmo com Deus ali todo o tempo, né, Deus ali à noite, ali o anjo na frente deles, né, tranquilizando, dando paz, dando sossego, estando ali à noite como coluna de fogo, o dia como nuvem. Mesmo assim, eles murmuraram, então foram destruídos. Os anjos também destruídos, né? Porque quando a Bíblia diz que eles perderam a sua habitação, qual era? Nos céus, né? Nos céus, um lugar de honra, um lugar da presença de Deus, se rebelaram contra Deus e desceram para a terra. Estão, né, presos, né, em prisões, né, até o dia do juízo de Deus, que nós venhamos também tomar por exemplo. Tudo isso é o que é exemplo para nós, como cristãos, permanecer em Cristo. Aí diz assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido com aqueles e ido após outras carnes, foram postas por exemplo, sofrendo a pena e do fogo eterno. Aqui ele já fala sobre o que é Sodoma e Gomorra. Aqueles homens de Sodoma e Gomorra, a Bíblia vem nos falar lá em Gênesis, que quando ali Deus veio com os anjos passando pela casa de Abraão, né, tira para a casa de Ló,
quando chega na casa de Ló, ali para, né, o despertar Ló, para avisar o que ia acontecer com Ló, a Bíblia diz que os anjos, assim que entraram na casa de Ló, aqueles homens prostitutos, homens levianos, homens, né, sodomitas, né, queriam, né, se aproveitar daqueles anjos, queriam, né, entrar aqueles anjos, queriam, né, seduzir aqueles anjos, possuí-lo. Então, o pecado era tão grande dessa cidade que o que Deus fez com ele foi um juízo. Queimou aquela cidade de Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha com juízo. E o juízo foi fogo, queimando, torrando tudo. Nós observamos, nós como cristãos, em nome de Jesus, venhamos entender esta palavra. Porque o que eu vejo muitas das vezes hoje é cristão está passando com lutas, com problemas no meio da família, com essas causas, com esses problemas, e fica passando a mão no pecado. Ei, vamos nos despertar, voltar para a palavra de Deus, porque não é isso que Deus fala na sua palavra. Nós temos que tomar Sodoma e Gomorra e aqueles homens que viviam em Sodoma e Gomorra como um exemplo para quê? Para nós permanecermos na verdade. Se for filho, temos que permanecer pregoando a palavra de Deus, permanecer ajudando, permanecer na oração, permanecer clamando, né? Para que Deus venha o libertar, transformar, convertê-lo. E não permanecer passando a mão no pecado, ali concordando e ali fazendo, né, com que aparentemente aquela vida venha entender que é a vontade de Deus. Deus, ele é Deus, ele não se deixa escarnecer. Aquilo que semeamos, nós no futuro vamos colher. Então vamos observar e prestar atenção à semente que nós estamos plantando hoje, a palavra que nós estamos falando hoje e a atenção que nós estamos tendo hoje. Não quer dizer porque somos cristãos, filhos de Deus, que temos que apaziguar, concordar. Não. Temos que verdadeiramente ver tudo isso, a palavra de Deus, como um ensinamento e buscar nele, né? Buscar nele graça, buscar nele conhecimento e cada vez mais pregoar, né? Instruir a palavra de Deus, né? Evangelizar a verdadeira palavra de Deus, para que vidas venham a ser alcançadas. As vidas que estão em situações de pecado, cometendo esses mesmos erros, né? Se desperte, né? Que verdadeiramente venha chegar ao arrependimento, que verdadeiramente venham se arrepender dos seus maus caminhos, de suas maus obras, de seus maus caminhos, e verdadeiramente olhar para Cristo, né? Andar com Cristo, permanecer na verdade, para que a graça de Deus o alcance, que o Espírito Santo de Deus o regenere, para que o Espírito Santo de Deus o alcance com a salvação da alma. Porque eu fico imaginando nos nossos dias, se Deus, né, usasse a mesma obra que ele fez para com esta terra, ele fizesse hoje em nossos dias. A Bíblia diz aqui que foi Sodoma e Gomorra e cidade circunvizinha que foi alcançado pelo juízo de Deus por causa da perversidade, né, e desses homens. E hoje, se Deus fizesse algo parecido ou a mesma coisa sobre a terra, a cidade, que os homens estão pervertidos, estão na mesma prática desses homens que estavam em Sodoma e Gomorra.
Que Jesus tenha de misericórdia da sua igreja, nos desperte verdadeiramente para permanecermos na sua palavra. Porque se o juízo de Deus viesse hoje com fogo, como veio Sodoma e Gomorra, misericórdia. A situação não ia ser queimada só na minha cidade, não só na sua cidade, era o Brasil todo, era o mundo todo, porque quando nós observamos para a realidade, o homem se aproxima mais do pecado, o homem se aproxima mais da morte e não quer saber de Deus. Mas Deus é um Deus misericordioso. E ele diz que há vasos de honra e há vasos de desonra. Os vasos de honra ele usa na obra dele, e os de desonra ele vai suportar até o dia do juízo, até o dia da ira dele vir sobre esses vasos de desonra. E os vasos de desonra são os ímpios, são o povo que verdadeiramente se rebela contra a sua palavra, são pessoas que não querem saber da sua grandeza, do seu amor, né, da sua salvação. Então, vamos se despertar enquanto é dia. Enquanto é dia, porque a noite vem, e quando a noite vier, pode ser que eu e você não podemos mais clamar por Deus, não podemos mais buscar a presença de Deus como podemos hoje, não podemos mais evangelizar, falar da grandeza de Deus para os pecadores, não podemos mais pregoar a palavra de Deus como podemos fazer isso hoje, não podemos mais sair levando a palavra de Deus como podemos hoje. Então vamos acordar deste sono, se despertar enquanto é dia, em nome de Jesus. Aqui no 24 diz assim: ora, aqueles que é poderoso para vos guardar, de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensível e com alegria perante a sua glória. O Senhor nos chamou, nos tem como amado e também como guardados por Ele. Se o Senhor nos mantém na caminhada, se o Senhor nos mantém de pé, Ele nos mantém guardado de todo pecado, guardado de tudo aquilo que não agrada a Ele. Somos pecadores, sim, somos pecadores, mas não pecamos, né, como fazíamos antes. Pecamos, o pecado acontece em nossas vidas hoje como acidente. Não é mais como antes, que nós vivíamos uma vida de prática do pecado, né, com gosto, porque gostava e porque aquilo nos agradava. Não, hoje o pecado em nossas vidas é acidente. O pecado na vida do cristão é acidente. Então ali chegamos a Deus, né, confessamos, né, pedimos perdão e ali continuamos. O quê? Fazendo a vontade de Deus, buscando, né, a cada dia falar da grandeza de Deus para os pecadores, aqueles que podemos tirar do fogo, amém, aqueles que podemos tirar das chamas, amém, aqueles que nós poder, com a palavra de Deus, com o amor de Deus, com a grandeza de Deus, né, chegar verdadeiramente sobre eles, com essa luz que vem do Espírito Santo e verdadeiramente penetrar o coração do pecador, o coração de pedra, verdadeiramente ali, e o Espírito Santo de Deus fizer uma grande obra, amém, amém. É mais uma alma salva para o reino de Deus, é mais um para povoar o céu, mas que verdadeiramente nós venhamos pregar para o pecador, que nós venhamos testemunhar da grandeza de Deus, mas que nós venhamos permanecer confiante, que nós estamos guardados por Deus, protegidos por Deus, e temos que permanecer com a alegria do Senhor em nossos corações e como irrepreensível no meio, né, deste mundo que nós vivemos, e não voltar para trás, se corromper com o mundo, se corromper novamente com o ímpio. Não, porque tem muitos que saem com a intenção de socorrer,
Mas o que acontece? Bate um espírito ali de temor, de medo, de covardia, e ali para, né? Se compraz com aquelas obras e volta para trás, cai no pecado, e aí o quê? Continua desagradando a Deus. Mas a palavra de Deus nos fala que nós temos que o quê? Temos que permanecer firme com Ele, com a alegria do seu Espírito, porque somos guardados por Ele, protegidos por Ele, para permanecermos na obra que Deus nos chamou. E a obra que Deus nos chamou é para que verdadeiramente nós vá pregar a sua palavra aos cativos, né? Aqueles que estão presos, aqueles que estão acorrentados, aqueles que estão caídos, aqueles que estão sem verdadeiramente ter uma ação ou uma atitude de buscar a presença de Deus. E nisso tudo, permanecermos, né, perseverantes na fé em Cristo, como homens escolhidos por Deus, mulheres escolhidas por Deus, que não temos que temer a nada, mas sim permanecermos com coragem, permanecermos ali, né, como os valentes de Deus, e prosseguimos, porque a obra de Deus é grande, e que eu e você não venhamos desmanecer, que não venhamos parar, que não venhamos se apostatar, que não venhamos voltar às antigas práticas do pecado, mas permanecer olhando para Cristo, porque verdadeiramente a igreja do Senhor é o exército de Deus na terra. E nós, verdadeiramente, a igreja do Senhor, somos os chamados por Deus, amados de Deus e guardados por Deus. Então, não temas as lutas, não temas os problemas, não temas o pecado, mas teme a Deus. Teme a Deus e permanece em Deus. Esta é a palavra que você possa verdadeiramente, né, não só ler esta epístola de Judas, mas verdadeiramente estudar, se aprofundar nela, porque ela tem um tesouro tremendo, uma profundidade maravilhosa que você for ler, você vai buscar entender que este homem nos deixou uma carta extraordinária, porque com ela verdadeiramente aprendemos muito sobre o quê? Sobre todo o Velho Testamento e até também o Apocalipse. E nela aprendemos que verdadeiramente ao único Deus e Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus continue te ajudando, te fortalecendo, te dando graça, para que verdadeiramente você seja um chamado por Deus, amado de Deus e guardado por Deus. Nessa sua caminhada, até o grande dia de chegarmos no céu e morarmos com Cristo para sempre. Em nome de Jesus.